A gente começa esse encontro falando de uma dor que não pode ser esquecida. A gente vai atualizar agora os números lá de Brumadinho, para quem não viu essa manhã. A gente está falando agora de 110 mortos, 110 vítimas fatais, 238 desaparecidos. Falar assim dá até uma agonia, porque os números são frios demais para o drama que a gente está vendo pela TV. Eu que estive lá também presenciei no local, né? E assim, para mim, ainda é inacreditável. A gente vê as imagens aí dos helicópteros num vai e vem, nesse momento só de corpos. A gente não vê mais ninguém resgatado com vida desde sábado passado. E a pergunta que a gente já lança para o Moacir nesse começo do encontro é justamente essa, Moacir. Há esperança ainda de encontrar algum sobrevivente em meio à tragédia? Infelizmente, nessa condição é bem raro. Quando o desmoronamento é de escombro ou de rocha, o material sólido ele forma uns espaços entre os cacos, né, entre os pedaços, onde as pessoas às vezes sobrevivem. É comum em terremotos, há registro de pessoas achadas 5, 6 dias depois da tragédia acontecida, que bebem água da chuva, têm ar para respirar. Aqueles bolsões de ar, né? Exatamente, as pessoas vão ficando. Nesse caso, para que a gente entenda, quando a gente vê a lama se mexendo, ela é uma pasta e ela se comporta exatamente como água. Então, quando ela adentra um cômodo ou um espaço, ela preenche tudo. Depois que ela preenche tudo e perde velocidade, a água sai e a argila compacta. Então, não é possível nem respirar e muito menos se mover. Eu já participei de ações que você tem esse tipo de coisa, lá na região serrana. E depois você tem que cavar, às vezes com escamadeiro, para poder chegar, porque endurece e aquilo que era como água, um pouco depois já não é possível penetrar. Nós andávamos ali na região serrana, a gente perdeu bota, porque a perna entra e depois você só volta o pé, porque não tem como tirar depois. E é por isso que a gente vê o pessoal, quando faz os resgates sobre a lama, né, com aquela técnica, não é possível você, quando você está de pé, todo o teu peso é projetado sobre o seu pé, num quadradinho de 30 por 30. Então é muito peso numa área pequena, você afunda. É uma densidade. Olha lá ali. como ele faz. Ó. A gente tem que distribuir o peso, deita, e aí o peso, ao invés de ficar por 30 por 30, é projetado sobre o corpo todo. Você pode fazer isso no rastejo ou você pode usar um plástico, que às vezes eles usam embaixo. Ó, olha ele, aquele com as esteiras na mão. Para aumentar a área e ele não afundar. Ele tem 2 estacas na mão que ele usa. Esse, ó. Olha ali, olha. Quase afundada. E o outro problema é o seguinte, quando você acha uma pessoa em condição superficial, às vezes próximo de você, por não ter a capacidade de carga ali, o solo, você precisa de 2, 3 para mover essa pessoa, sob pena de todos afundarem junto. Então é por isso que às vezes ele acha uma pessoa, quando é um só, ele fica aguardando o helicóptero com a rede para fazer a remoção, porque qualquer tentativa pode resultar nos 2 afundando ali na lama. Eu até queria já incluir o Pedro nessa conversa, porque a gente viu uma cena agora de um dos bombeiros ali, agora, por exemplo, cansado ali, sentado, enfim, vislumbrando alguma coisa, olhando. Pedro, nesse momento, na cabeça do socorrista, na cabeça do bombeiro, o que está passando? Ele avalia ali o risco de morte também, a missão dele, como é que ele consegue fazer aí essa balança? Ao contrário do que muita gente acha, a coragem não é a ausência do medo. O medo é uma emoção absolutamente fundamental, garante a nossa sobrevivência. Mas o que eles, que são especialistas em resgate, têm na cabeça deles é um treino muito bom, que permite que eles avaliem o risco de maneira racional e que, se avaliarem que vale a pena, enfrentam esse medo. A coragem é o enfrentamento do medo em face de uma observação racional dos riscos. E muitas vezes a coragem é você olhar os riscos e verificar que não vale a pena assumir aquele risco. Agora, Pedro, é bom a gente lembrar também que esse pessoal tem recebido acompanhamento médico e psicológico ali, né, na região. Estava vindo para cá, ouvi na rádio que eles têm recebido esse tipo de acompanhamento. Eu acho que isso também ajuda, né, num trabalho exaustivo como esse, e vendo ali, né, a quantidade de pessoas sofrendo, né, por mais que você queira se colocar no lugar, é difícil, inclusive, se colocar nesse lugar, mas você vê muitas pessoas sofrendo e você vivenciando aquele momento dia a dia e no trabalho exaustivo. Então, quer dizer, eles têm recebido esse acompanhamento, eu acho que de uma certa forma isso ajuda também, não? Com certeza. Muitas vezes a gente acha que profissionais que trabalham sob essas situações de risco, eles são isentos de medo, isentos de traumas, mas muito pelo contrário, eles são seres humanos. Obviamente, eles têm um treinamento que permitem que eles enfrentem essa situação de uma forma muito mais apropriada do que todos nós que não somos treinados. Mas isso não significa que, vendo, por exemplo, a morte, vendo pessoas que, infelizmente, não fomos capazes de socorrer,
Isso, obviamente, gera, sim, traumas e é necessário um acompanhamento psicológico dessas pessoas. Esses profissionais têm depois um trauma, um pós-acontecimento, pós o fato? Muitas Fica vezes sim. trauma? Né? Existe uma síndrome chamada de síndrome de estresse pós-traumático, que é muito comum em pessoas que vivem esse tipo de situação de alto risco. Eu pergunto às famílias também, né? Quer dizer, famílias que perderam ali parentes, né? Por quanto tempo tem que haver um acompanhamento psicológico regular ali para essas pessoas? É fundamental um acompanhamento psicológico, às vezes é necessário um acompanhamento psiquiátrico, de fato, para essas pessoas. O trauma é muito grande, né? São pessoas que não estavam esperando isso, né? É uma quebra de expectativa negativa vinda com trauma. E para essas pessoas é muito difícil dizer o tempo, né? Porque cada um vai ter um tempo de recuperação. Para algumas pessoas pode ser anos, ou a vida toda, que a pessoa vai precisar de apoio. Mas o que eu digo é que nesse momento, para essas pessoas que estão passando por isso, que perderam suas propriedades, que perderam pessoas amadas, a coisa mais importante, além de todo o apoio material que nós temos que dar, que é fundamental, mas é braços abertos das pessoas que amam, é as pessoas estarem próximas acolhendo, porque o calor humano nesse momento é absolutamente inestimável. O Moacir, enquanto você respondia, fez um sinal de... Parece que você já passou um pouco por isso, Moacir? Já passei pela situação de... Existe uma coisa, quando você vê o desespero do outro muito próximo, e quando eu fui na região serrana, nós chegamos num lugar chamado Campo Grande, em que eles estavam empilhando os corpos de crianças. E eu e mais 4 bombeiros trabalhávamos chorando. No mecânico, como ele falou, você tem treinamento e a expectativa é que você consiga fazer mecanicamente aquilo que você foi treinado para fazer, né? Embora o descontrole seja terrível. E a gente depois procura conversar. Esse abrigo que ele falou, às vezes você encontra num terapeuta, num profissional, às vezes da tua própria equipe de trabalho, a gente senta, chora junto, se abraça, faz uma oração para quem acredita, porque... Gente, a única faculdade que é exclusiva do ser humano entre os animais é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Eu senti a tua dor porque entendo que você está passando, nenhum bicho passa isso. Então, quando você vê o tamanho da dor que a gente está vendo todo dia, uma semana na televisão, é impossível não ser sensibilizado.